Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à Semana Mundial do Brincar. É uma semana muito importante, pois estamos tendo a oportunidade de conversar, debater e refletir a respeito da infância, das crianças e do brincar, o quanto isso é importante para elas. Pessoal, primeiramente eu quero agradecer ao Kleber, à Abre, por ter me convidado e aberto esse espaço, onde eu poderei compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, um pouquinho das minhas experiências. Bom, vamos lá, eu vou me apresentar, mas antes eu quero dizer para você que aqui não, nada do tradicional, eu quero fazer diferente, então eu preparei uma surpresa para vocês. Bom, era uma vez, há muitos anos atrás, aproximadamente 34, havia um menininho na cidade de Campo Grande. Esse menininho tinha um sonho. O sonho dele era ter um local grande, onde ele pudesse compartilhar arte, cultura, conhecimentos tecnológicos. Mas esse menininho, quando ele foi crescendo, viu que a vida não é nada fácil. Ele viu que nem sempre a vida é que nem nos contos de fadas. Mas esse menininho, ele não desistiu. Ele continuou se esforçando, estudando, e ele se tornou um educador. Além de educador, ele também se tornou um produtor cultural. Isso. Ele encontrou uma linda esposa e juntos eles uniram seus sonhos. E aí eles criaram a Fada Inade. A Fada Inade é uma empresa lá de Ji-Paraná, aqui de Ji-Paraná, que tem como missão transformar o futuro das crianças através da educação e da arte. Mas esse menininho, hoje ele é muito feliz, pois ele vivencia o sonho dele todos os dias, junto às crianças, porque ele cresceu com este sonho e viu lá na frente que tudo começa lá, na infância. Então esse menininho dedica todas as suas atividades de contação de história, de produção de literatura, de música para as crianças, porque ele acredita que elas são o futuro. Esse menininho sou eu, Ivan Marinho, de Campo Grande, agora morando em Ji-Paraná. Pessoal, vamos dar continuidade então. Eu preparei para vocês aqui algumas reflexões, algumas coisas para a gente conversar e debater, porque quando o Kleber me passou este tema, eu fiquei muito, muito, muito feliz, porque eu vou falar sobre o brincar simbólico e a contação de histórias. São duas coisas ancestrais que estão intimamente ligadas e que, fazem parte do DNA do ser humano. É, pessoal, quando nós estávamos lá, vamos voltar lá no passado, o ser humano já tinha algumas coisas dentro dele, algumas coisas essenciais. E a contação de história é uma delas, pois nós utilizamos a oralidade para transmitir para as futuras gerações o nosso conhecimento, transmitir os nossos costumes, deixar com as próximas gerações o nosso legado. Mas também o ser humano tem lá na sua essência o brincar. Na infância, principalmente, nós temos a capacidade de vivenciar o mundo da imaginação, nos preparando para o mundo dos adultos. Como essas duas coisas estão muito ligadas, imagina como é quando se desenvolve a arte do brincar junto da contação de história. O brincar simbólico é o faz de conta. E a contação de história está inserido muito dentro desse faz de conta. Vamos lembrar? Volta lá no tempo, quando você era criança. Quando a gente é criança, nós muitas vezes brincamos de. O que isso quer dizer? Eu, quando pequeno, tinha o corredor da minha casa. O corredor da minha casa era um simples corredor, mas não para uma criança, porque a criatividade está aflorada, a imaginação está aflorada. Ali, aquele espaço se transformava em um estádio de futebol. É isso aí. Eu virava, ao mesmo tempo, todos os times do Campeonato Mundial de Futebol.
Da perna direita era o Brasil, porque eu queria que ganhasse, era que eu chutava um pouco melhor, e a perna esquerda, aí era a Alemanha, era os Estados Unidos, era o Japão, ela fazia os adversários. E aí eu imaginava a torcida, imaginava a briga, tinha briga entre os jogadores, e aí tinha gol, comemoração. Quando eu estava fazendo aquilo, nós temos que lembrar, lembra da criança que eu falei, do brincar simbólico? Esse faz de conta é a criança exercendo papéis, experimentando novas realidades, experimentando sentimentos, experimentando possibilidades. E aí vem muito ligado à contação de história. Eu, como contador de história, percebo inúmeros benefícios às crianças. E às vezes as pessoas não enxergam isso. Por isso eu vou dizer um pouquinho para vocês sobre os benefícios da contação de história. A contação de história promove o desenvolvimento da imaginação, da criatividade, estimula o raciocínio lógico, permite que a criança vivencie, através das histórias, os seus sentimentos, ela descubra, através das histórias, o seu próprio sentimento. Então, é a relação do seu com o eu, com o outro, com a sociedade, e tudo isso nós conseguimos com a contação de história. A contação de história, ela precisa, sim, ser resgatada para, para as nossas crianças, assim como o brincar simbólico. Quando as crianças estão brincando, as crianças estão criando vínculos, assim como na contação de história. Existe o vínculo da criança com o seu eu, o vínculo da criança com seus pais, o vínculo da criança com seus amigos, tudo isso ligado a esse brincar simbólico unido à contação de história. Quando eu falo que a criança exerce diferentes papéis, eu trago como exemplo, eu não sei se eu falei, eu tenho 3 lindas crianças. Essas 3 lindas crianças, uma chama-se Isadora. A Isadora adora pegar papelzinho, sulfite, e recortar. Ela recorta, vira um monte de pedacinhos diferentes. Para um adulto, aquilo não passa de recortes, mas para a criança, ela está criando ali, ó, inúmeras histórias, fantasiando, se divertindo, brincando de verdade e aprendendo. Isso acontece também com a minha outra filha, um pouquinho mais velha, a Iris. Ela pega esse mesmo papel e recorta no formato de roupinhas, de vestidos, que aí vão colocando. Então ela virou ali uma estilista. Vê a importância de como é a criança poder brincar e a criança vivenciar histórias? Ela está se preparando para o futuro, ela está tendo uma formação integral. Dentro desses meus filhos, nós temos o Mateus, que foi o primeiro. O Mateus, ele foi diagnosticado com autismo e muito nos incentivou a entrar nesse mundo da ludicidade, porque o Mateus ele não aprendia da maneira tradicional. Ele aprendia de uma forma lúdica. Ele precisava de outras maneiras para que nós retirássemos ele do mundinho dele e ele viesse a vivenciar mais a nossa realidade. Então, com o Mateus, nós aprendemos que as crianças, elas aprendem até mais fácil quando nós utilizamos esse simbólico, quando utilizamos essa magia do lúdico. Porque a criança, se o Mateus desenvolvia fala automaticamente a partir do que ele vinha brincando, fazendo, a Iris também fazia o mesmo processo. Então nós vimos que, num comum, todas as crianças, quando têm acesso à contação de história com o ato de brincar, elas estão se desenvolvendo, estão crescendo, mas amadurecendo de uma forma que essas crianças, quando forem adultas, elas vão saber suportar frustrações,
Elas vão ter capacidade de superar desafios que a vida vão lhe impor. Eles vão ter a oportunidade de se encontrar em alguma profissão. Tudo isso brincando, tudo isso se divertindo. Uma das coisas muito interessantes é que a contação de história permite que a criança crie, que ela imagine. Quando eu falo assim, eu gosto de dar muito exemplo da minha pessoa, porque eu fui uma criança que gostava de voar nas asas da imaginação. Eu gostava de me colocar em histórias de aventura, histórias de ação, histórias de policiais. Quando eu era criança, eu às vezes deitava, fechava os olhinhos e começava a me colocar em diferentes enredos. Nesse momento a criança, eu percebo hoje que eu estava nada mais, nada menos do que desenvolvendo a minha capacidade de raciocínio, estava desenvolvendo a minha memória, estava desenvolvendo a, a minha habilidade social. Quando eu falo da contação de história, agora puxando um pouquinho, porque nós estamos falando muito em paralelo esses dois itens, porque eles estão interligados. Quando eu falo da contação de história, a contação de história também tem um ponto muito interessante, que é o prender a atenção. Quando nós falamos de aprender, lembre o seguinte, quando que você aprende alguma coisa? Geralmente é quando nós estamos concentrados, focados, com a nossa atenção direcionada. Então, não é diferente com as crianças. E a contação de história, agora eu estou tirando da. Porque existe a contação de história criada a partir da criança, onde ela se põe até como protagonista, vivencia as coisas, e tem a contação de história feita por um adulto, por um terceiro, que insere a criança dentro desse mundo mágico. E a contação de história feita por este adulto, vamos pegar um recurso, um fantoche, faz com que essa criança tenha total atenção. E é durante este momento que é permitido e que ocorre o aprendizado, porque a criança vai estar focada. Os fantoches são mágicos. Eu tive um exemplo ontem aqui dentro de casa. Quando eu peguei o guiri é um fantoche que nós manipulamos, que eu manipulo com a minha esposa, é um índiozinho, só que ele ganha vida também, à parte. E quando eu comecei a manipular o guiri, os meus filhos vieram automaticamente vê-lo, conversar com ele, mostrar os joguinhos, porque ali eles já não estavam mais com o pai. O pai estava ao lado, mas o guiri ganhou vida. O guiri passou a interagir. E quando há essa conexão, ocorre que você tem a possibilidade de trabalhar diferentes temas com as crianças. Você pode ensinar sobre responsabilidade social, cidadania, você pode falar sobre higiene do corpo, você pode falar de coisas que às vezes ocorrem dentro da escola, como bullying. Pode falar de coisas simples, outras coisas. Eu posso ensinar a criança a plantar, ou um jogo, posso ensinar, que aí entraria numa outra categoria, que é possível realizar os jogos simbólicos. Mas a contação de história, além de esses inúmeros benefícios do aprendizado, do vínculo, né, do conforto socioemocional, a contação de história faz com que nós, seres humanos, demos continuidade à nossa história. Então, voltando ao tema, nós estamos aqui na Semana Mundial do Brincar. Essa Semana Mundial do Brincar é justamente para nós reforçarmos algumas coisas que são direitos das crianças, que as crianças têm como dever, ou nós como adultos temos como dever
permitir que elas tenham acesso. Mas antes de falar um pouquinho dos direitos que as crianças têm em relação ao brincar, em relação a contar as histórias, né, a ser criança, existe um momento que se desenvolve esse brincar. E se desenvolve muito a contação de história. Já experimentou tentar deixar a criança no tédio? O que seria isso? O tédio é importante para o brincar. Quando a criança ela fica sem saber o que fazer, quando ela fica paradinha lá e começa a caçar o que fazer, ela começa a explorar. Explora a sua casa, explora a sala, explora o quarto, explora a cozinha. E é nesse momento de pesquisa, nesse momento de curiosidade, que as panelas se tornam uma escolinha. Pega os garfinhos, as facas, colheres, coloca em fileirinha. Minha irmã fazia isso, dava aula para as colheres, para os garfos. Os espaços da casa se transformam. Como o meu virava um estádio de futebol, às vezes no quarto, uma cabaninha vira no meio da floresta. E aí você tem os bichinhos que interagem neste local. A imaginação é ilimitada. As crianças têm isso aflorado. Nós, seres humanos, e quando adultos, infelizmente, vamos diminuindo essa coisa tão mágica e tão maravilhosa que é a arte de brincar, a arte de você se divertir, de extravasar do estresse. Vivemos tão atrelados ao estresse, ao tempo. Então, lembre-se, o tédio é muito importante, porque a criança, nesse ócio, vai criar, vai se desenvolver também, vai começar a projetar outras coisas. E a nossa casa, lembre-se, olha, nesse momento que estamos vivendo não é fácil, as crianças estão reclusas dentro de casa, mas nós podemos deixar com que essas crianças, dentro de casa, passem momentos agradáveis, passem momentos felizes, passem momentos de construção do seu próprio conhecimento. E dando continuidade ao que eu acabei de falar, a infância hoje tem que ser, nós temos que assegurar o direito dessas crianças brincarem, o direito dessas crianças contarem história, delas não diminuírem um período. O que é um período? O que eu estou querendo dizer? A infância hoje tem sido muito encurtada. As crianças estão perdendo a oportunidade de serem crianças. Estamos antecipando o mundo adulto para elas antes da hora. Então temos que deixar as crianças serem crianças. Não tenha pressa de crescer, não tenha pressa de querer já namorar. É hora de você brincar. Hora de brincar, de correr, de se divertir. Isso eu falo diretamente para as crianças, mas você adulto que está nos assistindo é responsável por ser o mediador, por proporcionar para essas crianças a oportunidade delas vivenciarem esse direito universal de brincar, de ser criança, de contar história. É isso. Resumidamente, pessoal, eu quis fazer uma visão geral do quanto é importante o brincar simbólico unido à contação de história. Duas artes ancestrais que precisam e devem estar à disposição das crianças. Continue acompanhando. Todos os nossos amigos aqui trarão temas de reflexão sobre outros assuntos. Muito obrigado. E aí, galerinha, tudo bem? Eu sou o Guiri. O tio Ivan estava falando sobre mim. É o seguinte, eu vim aqui só dar um recado rapidinho. Crianças, vocês têm que se divertir, brincar, serem muito, muito, muito felizes. Conheçam o mundo da contação de história e viajem por muitos, muitos lugares mágicos. É isso aí. E vocês que estão aqui nos assistindo, muito obrigado. Até a próxima. Tchau! Ah, faltou, né? Todo mundo sempre pede. Beijo do Guiri.